Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um webinar hoje, viajando aí para Espanha. Já pegaram seu pote de pipoca, seu chazinho, já estão preparados aí para conhecer um pouquinho mais sobre este mercado? Vamos lá? Bom, reforçando, nós temos aqui os principais mercados estratégicos para a Embratur, né, onde a gente encontra os maiores emissores para o Brasil. Reforçando também, hoje em dia, a estratégia da Embratur, ela está classificada em 3 níveis, em que a gente tem o nível 1, que são os mercados que já são consolidados, são mercados maduros que já conhecem os produtos brasileiros e que a gente pode trabalhar mais forte na conversão de vendas e também temos aí a oportunidade de incluir novos produtos. No nível 2, são mercados em crescimento ou recuperação, onde a gente vai trabalhar mais o reforço dos produtos brasileiros. A Espanha está aqui nesse mercado 2. Eles conhecem, né, no nível 2, eles conhecem, mas não tem tanta familiaridade, então a gente reforçar os produtos mais clássicos, mas também temos oportunidade aí de combinar com novos produtos, e aí a gente vai ampliando essa gama de conhecimento nesses mercados. E o nível 3, nós temos os mercados que são mais exploratórios, a gente tem uma atuação mais seletiva, são todos destinos de longa distância, mas são mercados considerados estratégicos porque cada um tem o seu viés de interesse pelo turismo brasileiro. Vamos lá, dados gerais. Em 2023, 114 mil espanhóis vieram ao Brasil, né? E aí a gente consegue ver que houve um aumento de 36%, comparando com a vinda de espanhóis em 2022. Mas se a gente analisar o dado de baixo, os espanhóis fizeram viagens ao mundo internacionais, foram mais de 26 milhões de viagens. E aí a gente vê que a gente tem potencial para crescer esse market share, que em 23 foi de 0,4%. Né? E no decorrer aqui da nossa conversa, a gente vai ver aonde que a gente pode intensificar a nossa promoção e oferecer melhor o nosso Brasil para os espanhóis. A conectividade direta hoje, ela é baixa, né? A gente tem 4 rotas, temos aí em torno de 41 voos semanais, temos 2 origens da Espanha, de Madrid e Barcelona, chegando em 3 destinos brasileiros, São Paulo, Rio e Salvador. Mas lembrando que nessa conectividade, Espanha é fronteira com Portugal. E Portugal é o nosso hub europeu aí de voos diretos. Então, a gente pode fazer essa casadinha aí de fazer escala em Portugal. Os nossos destinos concorrentes, e a gente vai ver mais um pouquinho para frente, melhor sobre essa lista, nós encontramos aí República Dominicana, Colômbia e Costa Rica, que são destinos, claro, fortes em sol e praia, que é também uma do produto forte, do segmento forte do Brasil, mas encontramos também França, Itália, Portugal, que são destinos de curta distância, então, né, são concorrentes, eles tiram um pouco do nosso público, mas é uma viagem diferente da nossa. E Estados Unidos, que aí sim é uma viagem também de longa distância e que pode estar pegando uma parte aí do nosso público. Com relação ao comportamento de compra desse público, ele é um comportamento ainda um pouco tradicional. 54% desse público, e aqui os dados são da nossa base de dados da Forward Keys, então aqui a gente está falando de compra de bilhetes aéreos, tá? Então, 54% compram de forma intermediada e 46% compram de forma direta na companhia aérea. Então, aí a gente vê, para o Brasil, tá? Então, aí a gente vê que é um mercado que está indo para o mais online, mas ele ainda tem um comportamento mais tradicional. E se a gente analisar esses 54% de venda intermediada, 59% são em agências de viagens física. E o espanhol, ele tem mesmo esse comportamento de ir na agência de viagem, escolher e fazer sua compra lá. 21% compram por agências online e 20% por agências corporativas. Espanha,
é o 13º país que mais emite turistas para o Brasil. Eles têm aí uma média de 23 noites e uma antecedência de compra de aproximadamente 74 dias. Então, a gente fica aí entre 2 a 3 meses antes da viagem. E tem o gasto médio aí de $730. E os meses mais visitados, que a gente também já vai fazer uma análise mais profunda sobre isso, são os meses de agosto, novembro e dezembro. Lembrando que agosto é o mês de férias escolares na Europa, novembro e dezembro são meses mais frios lá, né? Então eles vêm para cá em busca do nosso sol do verão brasileiro. Aqui, fazendo essa análise da nossa conectividade, quando a gente olha ali para o mapinha da Espanha, a gente vê que Madrid e Barcelona são bem localizados, porque a gente aumenta aí a gama para poder abranger mais regiões espanholas para vir para o Brasil. E aí a gente chega aí São Paulo e Rio, que são grandes hubs nacionais, que aí de São Paulo e Rio a gente pode chegar para todo o Brasil rapidamente, e Salvador também, que já é aí uma conexão direta com o Nordeste brasileiro. E vamos ter agora um novo voo Madrid-Recife, também ampliando aí a nossa conectividade direta com o Nordeste. E olha que legal, a gente vai ter várias novas frequências de voos que já existem. O que isso significa? Que está aumentando a demanda. Então, é um mercado que a gente precisa reforçar para fazer com que ele cresça ainda mais. Voltando, então, aqui para a análise de ticket aéreo, se a gente observar de maio de 23 a maio de 24, a gente observa aí dessas cidades brasileiras que mais tiveram venda dos tickets aéreos. A gente vê que Salvador e Belo Horizonte foram as únicas cidades que tiveram uma diminuição, né? Todas as outras cidades tiveram um aumento de visitação, tá? E aí, comparando 22 com 23. Se a gente comparar o primeiro quadrimestre de 24, comparando com o primeiro quadrimestre de 23, nós temos um aumento de 19%. Então, ó, tá positivo. Vamos crescendo com isso daí. E aqui a gente fazendo análise do futuro dessa compra de tickets aéreos, a gente consegue observar de maio de 24 a maio de 25, comparando com maio de 23 a maio de 24, a gente observa que Salvador e Belo Horizonte, que tinham diminuído, né, comparando 22 com 23, agora já estão crescendo, né? Então, a gente vê que tem como crescer num período curto, num curto período de tempo, né, que aí a gente teve 1 a 2 anos, mas a gente precisa também fazer um trabalho mais reforçado para que os espanhóis venham para o Brasil, lembrando que eles são nível 2 e precisam conhecer melhor os produtos brasileiros. E aí a gente fala aqui, gente, só um parênteses, quando a gente fala que é importante reforçar, a gente fala tanto o B2C, que é o turista, é o nosso cliente final, como o B2B, né, que é aquele que vende, incluir o pacote do seu produto na prateleira, para que a gente possa aí aumentar esses números, tá bom? Vamos aqui, então, analisar melhor esses destinos concorrentes do Brasil. Se a gente analisar os 10 primeiros países que a Espanha visita, a gente não vê Brasil, né? Mas se a gente analisar, todos esses países são de curta distância. Então, aqui a gente já consegue captar que o espanhol ele tem uma tendência a viajar de curta distância. Pensando nisso, com exceção aí dos Estados Unidos. Pensando nisso, a gente pegou os destinos concorrentes da América do Sul. E aí o Brasil aparece em terceiro lugar. Perdemos para a República Dominicana e Colômbia, sabemos que são fortes em sol e praia, mas também vencemos aí para Costa Rica, Venezuela, que também tem um turismo forte de sol e praia, tá bom? Então, analisando, né, essa tabela dos destinos concorrentes da América do Sul, a gente vê que o Brasil ele tem espaço nesse mercado. Mas precisamos reforçar.
Estamos no nível 2, precisamos mudar de fase aí. E a gente analisando, então, nós temos algumas pesquisas em que a gente vai trazer esses dados para vocês também terem essa informação, né? Então, na pesquisa Penta, ela foi feita em 2024, com base em 2023, nós vemos aí que os destinos mais visitados são Rio, São Paulo, né, Foz do Iguaçu, que são destinos mais clássicos, entra também Brasília, Salvador e Belo Horizonte, que a gente viu lá no outro slide que eles cresceram, e a gente vê aí Natal, Fernando de Noronha, Búzios também, Fortes em Sol e Praia, e Belém, que a gente tem aí a questão do segmento de natureza. Foz do Iguaçu também é forte em natureza. E a gente fez uma pesquisa B2B aqui pela Embratur e a gente viu também que esses destinos, olha que coincidência, eles estão bem parecidos, né? Então a gente vê Rio, São Paulo, Foz, a gente vê Salvador, Belo Horizonte, Brasília, a gente vê algumas cidades ali diferentes do Nordeste, né? Como Recife, Fortaleza, Natal, repete, vemos aí Amazonas, né? Porque sabemos que a Amazônia é um produto muito forte internacionalmente, né? E aí ele aparece aí na nossa pesquisa B2B. Vamos analisar, então, que essa sazonalidade, né? Pensando em períodos durante o ano, como que a gente pode entender esse mercado? Se a gente analisar, vamos para os quadrinhos verdes ali, ó. Busca por viagens para o mundo. Os meses em que eles mais buscam são janeiro, agosto e setembro. Isso é de buscar online, tá? E quando a gente vê o azul clarinho ali, que é a primeira linha, a gente vê que as buscas por viagens ao Brasil é janeiro, julho e novembro. Então, aí a gente já encontra duas oportunidades que fazem, que piscam. Primeiro que janeiro nós temos a Fitur, e no mercado espanhol, a Fitur, ela é muito forte nos dias de público final, né, de venda de pacotes. Então, janeiro é um mês em que eles estão buscando por viagem, de fato, e estão tendo contato com isso diretamente, né? E julho e agosto ali que estão próximos. Então, são dois períodos em que vale a pena fazer a promoção para você alcançar esse público, né? Então, fazendo ali julho e agosto, 2 a 3 meses de antecedência de compra, eles vêm em novembro. Então, tá casando aí, dá para a gente ir fazendo. Lembrando que é possível também você fazer uma promoção mais focada na baixa temporada. Temos públicos de baixa temporada, né? Aqui a gente vê os maiores números que são de alta temporada. Mas a gente também não pode esquecer da baixa temporada, que a gente tem público para isso. Então, vamos entender esse turista, né? Quando ele viaja para o mundo, faz uma viagem internacional, lembrando que o turista internacional é aquele turista que ele está em busca de uma cultura diferente da dele. Porque se ele não quiser um contato com uma cultura diferente, ele viaja dentro do país dele. Mas quando ele sai do país, ele quer esse encontro com esse diferente. Então, quando eles viajam para o mundo, 68% dos espanhóis eles buscam ver e experimentar novos lugares. Então, tem a ver, né? 67% desses destinos de destinos que ajudam a relaxar e descontrair. Gente, Brasil tá cheio. E 60% para experimentar uma deliciosa gastronomia estrangeira. Nós também temos aqui, no nosso próprio país, nós temos uma grande diferença de gastronomia pelas regiões, né? Então, aí temos produtos muito fortes também em gastronomia. Quando eles vêm ao Brasil, 44% vão em busca de praia, 37% vão em busca de cultura e 16% em busca de gastronomia. E se a gente pergunta qual é a familiaridade com o Brasil, 51% conhece o Brasil, né, que é uma porcentagem razoavelmente baixa, né, 51% dos entrevistados,
Mas então a gente sabe que a gente tem que trabalhar, como a gente disse lá do nível 2, a gente tem que reforçar esses produtos. E 17% já visitou o Brasil. E sabemos que tem uma grande porcentagem que tem o interesse de visitar nosso país. Então vamos entender quais são as preferências desse turista. 11% eles estão buscando por curiosidades culturais ou são exploradores gastronômicos. Então, a gente vê aí, gastronomia está dentro da cultura, né? Então, a gente vê que cultura e gastronomia são bem fortes nesse mercado. 9% são influenciadores da geração Z, e aí a gente não pode deixar essa ferramenta online de fora, né, da nossa promoção. E vemos que 9% são viajantes à procura de atividades, de esportes e aventura, e aqui a gente vê o segmento principalmente de natureza, e mochileiros, olha que interessante, 9% desse público são mochileiros, que estão aí em busca de experiências autênticas. As cidades que mais querem visitar, isso a gente viu no slide mais acima, né? A gente vê Rio, São Paulo, Foz, Brasília e Salvador, e vamos analisar aqui os destinos e os atrativos que mais se destacam nesse mercado. Então, a gente vê, ó, Cristo Redentor, Carnaval, Catedral de Brasília, Pelourinho, Paraty, que são destinos e atrativos fortes em cultura, né? A gente vê Cataratas do Iguaçu, Floresta Amazônica, Pantanal, Rio Sucurim, bonito, e aqui a gente vê natureza, né? E claro, que praia de Ipanema e Copacabana, que são uma das praias mais conhecidas. Temos aí o Parque Nacional de Lençóis Maranhenses, que também, Pelourinho também tem aí o segmento de sol e praia na cidade de Salvador. Então, vamos ver, depois de analisar tudo isso, o que é que nós queremos no mercado espanhol? Hoje, então, a gente tem que trabalhar a maturação, tanto B2B quanto B2C, mas é importante a gente trabalhar B2B para que, quando o turista final, o cliente final, ele for comprar a viagem, a gente precisa ter essa viagem disponível para ele. Então, a gente precisa amadurecer esse mercado B2B, reposicionar a imagem do Brasil para um destino autêntico, né? E aí a gente entra nessa ação de B2C e também reforçar os produtos mais explorados. E aí a gente entra no ponto de reforçar o que já é clássico no mercado, né? Para a gente também, como a gente está no momento de nível 2, de reforçar essa notoriedade dos nossos produtos, então a gente também não pode esquecer os clássicos, a gente vai trabalhando tudo junto ali. Entre os produtos, sol e praia, como a gente viu, são produtos muito fortes, apesar de que a Espanha tem praias muito boas também. Podemos apresentar novos produtos aí com o segmento natureza, e a gente pode fazer um combinadinho, tá? E natureza vem ganhando força no mercado, né? E a gente sempre pode aliar aí, claro, com cultura que vai estar presente em todos os produtos brasileiros. Mas lembrando que hoje o turista internacional, ele está muito em busca do que é autêntico, né, do que é próprio daquela região, daquele país. Então, a conectividade, a gente já raciocinou um pouquinho sobre ela, né, a gente tem aí a possibilidade de fazer a conexão em Portugal, que é um país fronteiriço, temos aqui as rotas e também temos novas rotas aí chegando. Então, vamos ver, o que a Embratur fez de ações nesse ano de 2023. Então, nós participamos da Feira Fitur e fizemos, abrindo na Feira Fitur, o Salão Excelência em parceria com o Viajes El Corte Inglês, que é uma das maiores operadoras e agências do mercado. Foi uma ação super grandiosa, ela começou durante a Fitur, mas ela reverberou por muito tempo, então a gente já vai conhecer um pouquinho das coisas que aconteceram, mas foi interessante porque foi feito em janeiro, no mês de janeiro, mas depois ali para abril, a gente ainda estava recebendo dos nossos parceiros
as pessoas comentando sobre essa campanha e o tanto que ela influenciou na decisão de vir conhecer o Brasil. Em junho, nós fizemos um webinar com a ACAV. A ACAV é a Associação Espanhola de Agentes de Viagens. Nós temos na ACAV essa capacitação uma vez por ano, temos direito também a algumas newsletters, e a gente vai falar sobre a ACAV daqui a pouquinho. A gente está agora em processo de renovação dessa filiação. Vamos ter um webinar Go Avianca, agora em setembro também, né? A gente não fez antes, porque está nesse período aí de férias europeu, então a gente vai fazer aí em setembro. E temos lançado agora a campanha publicitária, tanto B2C quanto B2B, fazendo aí com parceiros do mercado. E em novembro, não podemos esquecer da feira IBTM, que é uma feira mais, que acontece lá em Barcelona. Então, fiquem atentos aí. Vamos ver essa campanha que foi feita 23, 24, em que o tema era Descubra um Brasil Espetacular. Nós temos a disponibilidade desses KVs e dos vídeos para, se vocês quiserem, tá bom? É só solicitar para a gente por e-mail que a gente encaminha. trade@embratur.com.br. Então, essa campanha, junto com a Viajes El Corte Inglês, nós fizemos várias ativações, tá? Foi uma campanha bem grande mesmo. Então, a gente teve uma Media Out of Home, que são as coisas que ficam fora, né? Outdoor, aquelas coisas que ficam na parada, aqueles cartazes. Fizemos também, claro, imprensa e redes sociais, né? Rede social, imprensa também não podem ficar de fora. Fizemos um trabalho de metaverso em que tinha um vídeo que eles poderiam entrar, e aí nesse vídeo você podia explorar os produtos turísticos brasileiros de uma forma muito interessante, muito atualizada, né? E esse óculos de metaverso, que é tipo aquele 3D, ele ficou disponível nas agências, né? Então tinha esse contato direto aí com o B2C. E teve também a Semana Gastronômica, que foi uma semana em que todas as agências Viajes El Corte Inglês da Espanha, elas serviram um cardápio brasileiro, né? Então foi bem interessante. Então aí a gente vê que foi uma ação B2B e B2C. Aqui a gente vê algumas dessas ações acontecendo. Então a gente tem imprensa, redes sociais, lojas físicas que tem ali a propaganda, né, a foto de Fernando de Noronha, que é essa primeira foto, o metaverso, uma mídia out of home que está ali num prédio bem localizado, né, estratégico, o salão Excelência, então, que a gente vê aí, que é a última fotinha ali de baixo, a gente vê que é mostrando a cultura brasileira, né, com música, e também com a gastronomia, com a semana gastronômica que a gente teve. Então, essa foi uma campanha em que a gente tentou pegar por todos os lados para poder mostrar e reforçar o nosso produto brasileiro. Aqui é o exemplo o cardápio, né, da semana gastronômica. Aqui nós temos mais dessas ativações. No metrô, tem vários lugares. Esses dados, pessoal, eles são confidenciais, tá? Eles são exclusivos da Embratur, mas a Embratur entende que é importante passar eles para vocês entenderem qual o impacto de uma conversão, de uma atuação estratégica e bem pensada, né? Vamos pensar agora em algumas oportunidades e links que são úteis. E aqui a gente fala da CAV, que eu comecei a falar lá na parte do calendário. A CAV, então, é essa associação, né? A gente é filiado desde o ano passado, já fizemos outras ações em parceria em anos anteriores. Hoje, o benefício que a gente vê em estar associado a uma associação, né, não só na Espanha, mas a gente se aproxima do trade local, a gente tem acesso aos membros, né? Então, a gente pode mandar newsletter, que a gente tem direito, a gente tem preço especial para participar do roadshow deles, a gente tem apoio em capacitações, eventos e ações no mercado.
Fora que é como se uma associação que já tem uma força no mercado chancelasse o que o Brasil está levando. Então, pensamos nesse momento que associações são muito positivas. Feiras internacionais, então tivemos a Fitur em janeiro desse ano, né? A próxima vai ser de 22 a 26 de janeiro do ano que vem, já fiquem aí ligadinhos nas inscrições. E temos agora em novembro a Feira Mais IBTM World. Links úteis, gente. Olha, joinha. Quero ver. Nessa gravação não vai ter como explodir a tela de joinhas, mas façam um joinha aí na frente para o nosso portal de dados da Embratur, porque é um espaço em que a Embratur disponibiliza informações muito importantes, muito ricas, para ajudar na sua estratégia, né? Às vezes a sua empresa ou o seu destino tem uma estratégia específica e aí você vai encontrar muitas informações para que você possa decidir a melhor atuação para o que você deseja alcançar. Bom, joinha, joinha. Temos aí a marca Brasil, né? O link que tá, a gente disponibiliza também o link disponível para vocês. Usem e abusem da marca Brasil, mas com responsabilidade. E a marca é do país, tá bom? Então, nós estamos trabalhando aqui, marca Brasil é o Brasil, certo? Agradecemos a atenção de vocês, muito obrigada. Estamos aqui à disposição, Carolina Stolf como nossa coordenadora e eu como atual especialista do mercado espanhol. Tem aí nossos e-mails e também o e-mail mercadosinternacionais@embratur.com.br, onde a gente pode tirar todas as suas dúvidas, enviar o material que vocês querem e precisam e muito mais. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau.